Hoje eu quero falar com vocês de uma forma muito prática, porque eu quero fazer um apelo, principalmente para aquele grupo de pacientes que sabe que precisa perder peso para ter um melhor resultado no seu tratamento. A gente tem uma tendência a ouvir, é importante que você perca peso, como uma frase que virou quase clichê. Eu chego na frente do médico e a primeira coisa que ele me diz é: você tem que perder peso. E aí vira como se fosse uma frase repetitiva que acaba até perdendo sentido. E a gente acaba entendendo aquilo como sendo parte de um protocolo. Você tem que perder peso. Quando a gente vai para os estudos e a gente traz essa informação aqui para vocês, eu e outros colegas também que estão nas redes sociais, dizendo que o aumento de peso piora os resultados na reprodução assistida, na fertilização in vitro, o primeiro pensamento que vem à tona na cabeça da gente é: ok, mas a minha vizinha está acima do peso e tem 2 filhos, mas a minha vizinha fez fertilização in vitro, estava acima do peso e engravidou. E isso acaba sendo uma desculpa para que a gente não se empenhe na perda de peso. Eu sempre trago aqui para vocês resultados de estudos científicos. Hoje eu quero trazer um pouquinho da minha prática e, com isso, mostrar para vocês que é verdade, sim, que o peso piora os resultados. Nessa semana eu tive 4 exemplos claros disso. O primeiro deles foi uma coleta de óvulos que eu fiz de uma doadora familiar para sua irmã. A irmã, que é a minha paciente original, tem mais de 40 anos e a irmã que doou óvulos, que estava doando óvulos, tem 32 anos. Tem um filho em casa, a gente iniciou uma estimulação, eu acabei cancelando a estimulação da ovulação porque achei que ela não estava respondendo bem e a gente reiniciou naquilo que a gente achou um momento oportuno. Resultado, menos óvulos do que esperávamos e um desenvolvimento embrionário, apesar de ser uma paciente jovem, aquém do esperado. Segundo caso da semana, uma paciente que já tem um filho em casa, que lutou muito para ter o segundo filho, acabou engravidando de um bebê saudável, tudo certinho, avaliação morfológica do bebê, avaliação genética do bebê, tudo normal. 16 semanas de gestação e uma notícia mais do que devastadora: a perda do bebê. O bebê veio a óbito, um aborto tardio, sem nenhuma evidência de nenhuma doença além da obesidade. Terceiro caso, paciente já com um filho em casa, iniciada a estimulação da ovulação, uma reserva ovariana alta, uma estimulação prolongada com coleta de óvulos degenerados. Nenhum óvulo foi passível de aproveitamento. E o último caso, paciente que está em acompanhamento para estimulação da ovulação com resposta aquém do esperado. Hoje eu disse para ela, o crescimento dos folículos está irregular, a gente realmente não consegue prever quantos óvulos a gente vai conseguir coletar. Qual é a característica semelhante entre todos esses casos? Múltiplas consultas. Algumas dessas pacientes são minhas pacientes há mais de 3 ou 4 anos e em todas as consultas eu reafirmo: você precisa perder peso. Você precisa perder peso. Você precisa perder peso. E a resposta, infelizmente, é: não consigo, ou eu acabo percebendo que a própria paciente acaba não considerando isso uma coisa essencial. Com o passar do tempo, a média de peso das pessoas aumentou e a gente está vendo um mundo engordando. E a gente acabou perdendo um parâmetro de normalidade. Antigamente, a normalidade era um índice de massa corporal, a gente olhava para a pessoa e dizia: essa pessoa está num peso adequado, que seria um índice de massa corporal em torno de 22, 23. Hoje, quando a gente vê uma paciente com índice de massa corporal de 26, 27 até 28, a gente vai fazer o cálculo para ver se ela realmente está acima do peso. Por quê? Porque o nosso olhar, ele se modificou
A gente considera hoje um parâmetro de normalidade visual para um peso adequado diferente do que a gente considerava um tempo atrás. E a gente parou de se preocupar com aquele peso que na ponta do lápis está acima do adequado e a gente passa a entender aquilo como sendo normal. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, infelizmente, esse peso que nos parece normal, essa frase clichê, que é você precisa perder peso, que às vezes entra por um ouvido e sai por outro, tem que ser valorizado, porque o laboratório nos mostra que a gente vai ter um resultado pior. E mais importante do que o laboratório é um resultado de tratamento e muitas vezes algo muito devastador acontecer por conta disso. Então eu quero trazer esse alerta para vocês. A gente fala de ciência, mas eu quero trazer hoje a minha experiência na prática. Foi uma semana muito difícil e muito intensa para mim, porque eu vivi isso e todas elas tinham a mesma característica. Um pedido implorando para que conseguissem se dedicar à perda de peso e elas não conseguiram. Talvez porque não considerassem importante, talvez porque não tiveram ajuda adequada, talvez porque realmente não conseguiram. Mas eu quero trazer isso para vocês. Essa é a sua parte para conseguir ter o seu filho. Você precisa cuidar do seu peso antes de partir para um tratamento de fertilização in vitro. Você precisa cuidar do seu peso desde já para ter uma gravidez saudável. Se eu puder dar um conselho para qualquer paciente que está tentando engravidar, seja de forma natural, seja iniciando as suas tentativas, mantenha o seu peso adequado, porque isso vai fazer toda a diferença na sua chance de sucesso e na saúde do desenvolvimento do seu bebê e da evolução da sua gestação. Eu espero ter te trazido situações para te alertar, e se você acha que tem alguém que precisa ouvir as minhas palavras, manda esse vídeo para ela.